nesse momento, começar a palavra que Deus nos deu para hoje à noite. Ela é a continuação da mensagem que eu preguei domingo no culto, cujo título era O Problema da Tolerância. Depois de pregar essa mensagem sobre o problema da tolerância, domingo passado, o Espírito Santo continuou falando comigo a semana inteira sobre a questão da tolerância. E ele começou a trazer mais coisas, e ele começou a realmente me trazer mais pensamentos, que era como se ele estivesse falando que eu precisava falar um pouco mais sobre a questão da tolerância. Então, eu queria dizer que o Espírito Santo, ele ligou as três mensagens, três que eu digo, é a que eu preguei domingo passado, essa de hoje e a de domingo que vem agora, é uma mensagem logo após essa. E enquanto eu estava em oração, o Espírito Santo falava comigo sobre a coroa que nós vamos receber. E hoje eu não vou pregar sobre a coroa, eu vou pregar domingo, mas o Espírito Santo me falava sobre a coroa. Há uma coroa esperando por mim. Há uma coroa esperando por você. E essa coroa só vai ser colocada na cabeça daquelas pessoas que não toleram a opressão, que não toleram o bullying do diabo, que não toleram as coisas e cujo espírito se levantou para ser um guerreiro, um vencedor. Essas pessoas serão coroadas com uma coroa porque elas não toleraram o mal. So, essa mensagem de hoje, ela termina no domingo com uma mensagem intitulada Há uma coroa esperando por mim. Eu espero te ver no domingo, mas hoje eu quero trabalhar o caminho de receber a coroa, que é o caminho de levantar o espírito para uma vida de vitória, onde o teu espírito se rebela contra as coisas que o inimigo nos quer fazer tolerar. O texto continua sendo 2 Coríntios capítulo 11, verso 20. Vamos ler novamente o que o apóstolo Paulo, ao observar a igreja de Corinto, encontrou lá o espírito da tolerância. Hoje a mensagem é o espírito que treina as pessoas a tolerar o que não devem. É um espírito maligno. Hoje eu não estou falando da tolerância espiritual, da tolerância de Deus. Hoje eu estou falando de uma tolerância que não deve haver em nossa vida. Hoje eu estou falando da tolerância que não deve haver nos espíritos que querem ser libertos. Mas o apóstolo Paulo observou que pessoas na igreja de Corinto tinham essa atitude de tolerância com coisas ruins. Toleravam bullies, toleravam coisas que não eram supostos tolerar. 2 Coríntios 11, versículo 20. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, veja só, se alguém vos defrauda, e se alguém se ensoberbece, e se alguém vos fere no rosto, vós o tolerais. E Paulo está assim, abismado com a capacidade dos coríntios de, sendo servos de Deus, se abaixarem para tolerar todo esse tipo de coisa. Gente que os escravizava, os devorava. E hoje eu quero falar não sobre gente, eu quero falar sobre os espíritos que escravizam, que devoram, que defraudam, que ferem no rosto, e as pessoas estão tolerando. Eu quero dizer para você que aquilo que você tolera, você não pode mudar, nem Deus pode mudar também. E esse espírito, ele treina as pessoas a tolerarem aquilo que a gente não deve tolerar. E o que ele faz é que ele não trabalha sozinho. Hoje eu vou falar de 7 espíritos que o espírito da tolerância traz, para ter certeza de que a escravidão dele é garantida. Sabe, Jesus disse isso em Mateus 12, 45, quando ele diz que quando o espírito sai do homem, e quando ele quer voltar, ele traz 7 piores do que ele, e o estado do homem fica pior, porque ele quer garantir
que a sua escravidão não seja desfeita por ninguém. Então eu quero dizer que essa questão de tolerar ou não tolerar os males do mundo espiritual é uma questão de guerra espiritual, entendeu? Só é livre de verdade quem não tolera. Eu hoje, infelizmente, quero falar sobre a capacidade, esse treinamento que tem havido nos espíritos dos irmãos, das pessoas servas de Deus, de se abaixarem, de se submeterem, de se calarem, de se submeterem, de se tornarem escravos de coisas que eles não eram supostos tolerar. Deixa eu dizer para você que Deus não vai dar coroas para quem tolera. Deus vai dar coroa para quem se levanta, para quem se rebela, para quem enfrenta, para quem encara. Coroa é algo que Deus vai colocar na cabeça de alguém que não tolerou. Coroa é algo que Deus vai colocar na cabeça de alguém que não se abaixou, que não se rendeu, que não se submeteu. Por isso que o Senhor, antes de colocar uma coroa na minha cabeça, na sua cabeça, Ele nos chama para nos levantarmos contra aquilo que o inimigo quer nos ensinar a tolerar. Quero dizer para você que o primeiro desafio na libertação de qualquer pessoa na igreja, e olha, quantas pessoas precisam da libertação e nós estamos nos esforçando para ajudar os irmãos a serem libertos, mas a primeira dificuldade que a gente encontra é que o espírito das pessoas está submisso, o espírito das pessoas aprendeu a tolerar, o espírito das pessoas aprendeu a suportar, o espírito das pessoas aprendeu a não fazer guerra. E quando a gente vem libertar, geralmente a pessoa espera que nós a libertemos, nós mandemos os espíritos embora, e nós fazemos isso. Mas quando a gente faz isso, o próprio espírito dela não tem condições de manter a libertação, porque o espírito dela aprendeu a tolerar. Então, como ele tem tanta experiência de tolerar, essa é a maior dificuldade que a gente tem para manter a libertação. Porque, na verdade, o espírito do homem é o guerreiro, o espírito do ser humano é o guerreiro de Deus. Ele deve liderar a alma e deve liderar o corpo. Mas se o próprio espírito da pessoa aprendeu a tolerar coisas, o corpo vai ter que pagar o preço, a alma vai ter que tolerar. Isso é, tudo está cativo. Quando o espírito está cativo, o resto está cativo. E deixa eu dizer isso, que infelizmente a pessoa pode ser salva. O espírito que eu estou falando é o espírito humano. Ele pode ser um espírito salvo, ungido, mas ao mesmo tempo covarde. Covarde porque ele opera no medo, ele opera na fraqueza, ele opera sentado, dormindo. Muitas vezes o espírito humano está desnutrido, muitas vezes o espírito humano não tem experiência de guerra. A maioria das pessoas, elas não tem experiência de guerra espiritual. Eu estou falando do espírito delas. Ele não tem aquela garra de resistir os demônios. Ele não tem aquela garra dentro, aquela força, aquele poder de não se submeter. Quando enfermidades, espíritos de enfermidade se aproximam, quando espíritos de depressão e tristeza se aproximam, o espírito do desânimo é um espírito que pega tantas pessoas porque elas não têm resistência a ele. Elas têm uma submissão ao espírito de desânimo. Eu estou falando, o problema aqui não é o demônio, o problema aqui é o espírito humano que aprendeu a se submeter e não tem experiência de resistir o maligno, que é o que o Senhor nos ordena em Tiago 4, verso 7, resistir, resistir, resistir. Resistir é não se submeter, resistir é se rebelar, resistir é contrariar, resistir é fazer guerra, resistir é expulsar, resistir é mandar embora, resistir é combater, é enfrentar, é guerrear. E hoje eu vou falar de 7 atitudes de vitória, de coragem que o espírito humano precisa aprender a ter para vencer estes espíritos que vêm junto com o espírito da tolerância, para amansar o seu espírito. Deixa eu dizer para você que o propósito do espírito maligno da tolerância é amansar o guerreiro, é fazer que ele seja um guerreiro amordaçado, um guerreiro que sabe sofrer,
sabe chorar, sabe se calar e gemer debaixo de uma opressão, debaixo de um peso, debaixo de um vício, debaixo de uma situação em que o próprio espírito da pessoa nunca teve força, nunca teve poder para se levantar contra. Hoje nós estamos pregando contra isso. Hoje o Espírito Santo quer fazer algo contra isso no seu espírito. Se há espíritos tolerantes me ouvindo essa noite, eu sei que há pessoas que aprenderam a tolerar situações, mesmo por força da vida, mesmo por força da circunstância, para permanecer num casamento, para permanecer numa igreja, para manter um relacionamento. As pessoas aprendem a tolerar, e elas não veem que um outro lado negativo vai acontecendo, que é o lado do espírito dela ir amansando, vai descendo, vai se submetendo, e o diabo vai ficando por cima, e ele ensina você a tolerar. E hoje o Espírito Santo está nos ensinando o contrário. Mas deixe-me dar para você algumas razões, e foi isso que o Espírito Santo falou comigo, por que as pessoas aprendem a tolerar. Elas não querem tolerar. Se elas pudessem, elas não tolerariam, mas elas são obrigadas a aprender. E o que leva as pessoas a aprender a tolerar? Como é que esse Espírito ensina os crentes a tolerar o que não deve? Primeiro, a pessoa não quer magoar ninguém. Sabe quando alguém está ofendendo, quando alguém está ferindo, e ela não quer magoar, ela não quer dizer que aquilo está incomodando, ela não quer tomar uma posição porque tem medo de magoar a pessoa, então o que ela faz? Ela prefere tolerar, ela aprende a sofrer o abuso, sofrer o maltrato, sofrer o bullying, sofrer a intimidação, o desrespeito, sofrer o que quer que seja, e ela prefere fazer isso porque ela não quer fazer a outra sofrer, ela não quer magoar alguém. Então ela aprende sem saber, ela está aprendendo a ser covarde. Sem saber, ela está aprendendo a não se defender, a não defender os seus direitos, a não defender o seu espaço, a não defender a sua atmosfera. E uma pessoa que não aprendeu a se defender, não aprendeu a lutar no mundo espiritual, não aprendeu a defender o seu espaço, não aprendeu a defender a sua atmosfera, é uma vítima perfeita do espírito da tolerância, porque o diabo sabe que esse é um espírito submisso. Ao invés de guerrear, ele se submete. Ao invés de falar, ele se cala. Ao invés de agir, ele se retrai. Muitos crentes aprenderam a fazer isso. E isso começa a formar um covarde. Isso começa a formar um espírito que é poderoso, um espírito que é ungido, a se tornar um covarde. Ele aprende a ser um covarde. Essas pessoas, elas são reconhecidas pelo mundo espiritual. Satanás olha para elas e vê que elas não conseguem dizer não, elas não conseguem defender a si mesmas, elas não aprenderam a ensinar às outras pessoas o território que deve ser respeitado, elas não têm coragem de falar o que pensam, e o inimigo olha para essas pessoas e percebe que eles são pessoas acábeis, são pessoas que são submissas. E eles então passam a ser uma vítima do inimigo. Essas pessoas também, elas não têm uma visão da liberdade que elas deveriam ter. Uma das coisas que ensina as pessoas a tolerarem todo tipo de opressão, seja espiritual ou física, de gente ou de demônios, é que elas não têm uma visão em Deus da vida de liberdade que elas deveriam ter. E tipo assim, eu não deveria viver essa vida presa, essa vida apertada, essa vida sem domínio, sem liberdade, sem independência. 3 coisas que o Espírito Santo me falou que as pessoas não têm uma visão, é da sua própria liberdade. Você precisa ter uma visão da sua liberdade para poder lutar por ela. E se você não tem uma visão do quanto você deve ser livre, o inimigo pode chegar e te oprimir e você acha isso normal. Afinal de contas, você nem sabe o que é liberdade. Você nem tem uma visão do que é ter uma vida livre. Outra coisa, a maioria das pessoas não tem uma visão de domínio. Sabe, quando você
sabe o que é governar o seu território, sabe o que é governar o seu espaço. Você sabe que você está exercendo autoridade. Muitas pessoas não vivem assim, elas são vítimas do espaço, elas são vítimas da atmosfera, elas são vítimas das circunstâncias, elas não governam. Então, quando a pessoa não tem essa visão de que ela nasceu para governar, ela nasceu para dominar o seu território, ela não nasceu para andar por aí pressionada por nada, dominada por nada. Como ela não tem essa visão, ela não se levanta contra o espírito de tolerância. E a terceira coisa é independência. A pessoa não tem uma visão de quão independente ela deve ser. E ela deve ser capaz de tomar suas próprias decisões, capaz de fazer suas próprias escolhas. E muitas vezes ela está sendo forçada pelo inimigo a fazer escolhas que ela não quer, forçada pelas circunstâncias a tomar decisões que ela não quer, porque ela não tem uma visão da liberdade que ela deve ter. E aí, por último, tem esse tipo de pessoas que eles não se sentem dignos de serem livres. Não se sente dignos. Sabe, tem gente que não nasceu, ele pensa que não nasceu para governar, para dominar, para estar por cima. Tem muita gente que silenciosamente ela tem um sentimento de inferioridade, de que ela nasceu para ser dirigida por pessoas mais inteligentes e mais fortes do que ela. Que ela está ali e a vida está seguindo, mas na verdade ela é mais um seguidor de outras pessoas do que um próprio líder do seu próprio caminho. Ela mais copia os outros do que lidera a sua própria vontade, o seu gosto pessoal. Ela não tem esse conceito de que ela nasceu para ser única, ela nasceu para ter liberdade, por isso ela aprende a tolerar. Ela tolera o gosto dos outros, ela tolera a opinião dos outros, ela tolera o desejo dos outros, ela tolera a vontade dos outros. Olhe bem para mim nesse vídeo, eu estou falando com você. Você sabe quem você é e aprendeu a tolerar e a seguir os outros. Que pena que há muitas pessoas que vivem exatamente isso que eu estou falando. E que o Espírito Santo hoje está vindo com um auxílio, uma estratégia, uma ajuda, porque Ele quer que você pare de copiar, Ele quer que você pare de seguir os outros, Ele quer que você pare de ser influenciável, Ele quer que você tenha esse domínio, essa liberdade, de em vez de tolerar os outros, porque lá no fundo, você não quer tolerar isso, lá no fundo você não quer suportar isso, lá no fundo você queria ter o seu próprio domínio, o seu próprio governo. Pois o Espírito Santo hoje quer libertar o seu espírito e levá-lo a uma vitória. Agora, eu quero apresentar os 7 espíritos malignos que a tolerância traz junto com ela para tornar o espírito humano um guerreiro submisso, um guerreiro calado, um guerreiro escravo. O primeiro espírito é a fraqueza. A fraqueza é um espírito que convence você que é melhor você tolerar do que você se levantar contra isso. É melhor você suportar, porque você não vai ter força mesmo para enfrentar isso. Então a fraqueza, ela chega para você e diz, tolera, porque você é fraco para enfrentar isso. Enfrentar essa pessoa, enfrentar essa situação, enfrentar esse vício, enfrentar esse demônio que está vindo contra você. Não, você não é fraco. Mas o espírito de fraqueza vem junto com a tolerância. O outro espírito é a culpa. Tolerância traz fraqueza e traz a culpa. E ela começa a apontar os seus erros passados. E o espírito da culpa começa a dizer para você o seguinte, por causa daqueles erros, por causa de tudo que você fez no passado, quem é você para não tolerar isso? Isso é o mínimo que você pode tolerar. Todo esse bullying, toda essa opressão, toda essa vida ruim, todo esse sofrimento, você merece tolerar isso? Isso é a sua punição pelos seus pecados, pelos seus erros. E a pessoa diz, é mesmo, eu estou sendo punido pelo que eu fiz de errado. É melhor eu tolerar essas coisas mesmo. Quem sou eu para não tolerar isso? Então, a tolerância traz a fraqueza e traz a culpa. Mas sabe quem ela traz mais? Ela traz o demônio da indignidade. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, quantos irmãos nossos, quantas pessoas queridas se sentem indignas. Elas acham que elas não são dignas de serem libertas,
não são dignas de viver uma vida de liberdade, uma vida melhor. Esse demônio da indignidade convence elas de que é melhor elas suportarem, é melhor elas tolerarem a situação, é melhor tolerar esse abuso no casamento, tolerar esse abuso no trabalho, tolerar esse abuso na igreja, tolerar toda essa coisa ruim, toda essa opressão espiritual. Quem é você? Quem você pensa que você é? Você não é digno. Você não é digno de estar por cima disso. Você nasceu para ficar por baixo. E esse é mais um demônio que tolerância traz. O quarto demônio que tolerância traz é o medo. Olha, há medo de muitas coisas, mas um dos medos preferidos que tolerância traz é o medo do conflito, é o medo de confronto. Quantos irmãos, quantas pessoas ungidas de Deus não confrontam, têm medo de confrontar, têm medo de se levantar, têm medo de abrir a boca e defender seus direitos. Não, eu não quero causar guerra, não, eu não quero causar briga, eu prefiro sofrer do que causar uma confusão, eu prefiro sofrer do que causar briga. E aí você vai aprendendo a ser covarde. O que você não está vendo é que quando você exerce o medo de não se defender, você está aprendendo a ser covarde, você está treinando o seu espírito a se submeter, a ser fraco. Quem está te treinando é tolerância, quem está te treinando é a fraqueza, a culpa, a indignidade. E agora vem o medo de conflito. Você tem medo de enfrentar, você tem medo de confronto e você passa a tolerar calado. Você prefere a paz da escravidão do que a guerra da libertação. Meu amado, minha irmã, pense bem nisso que eu acabei de falar. Muitos irmãos ungidos pelo Senhor, que fazem parte da igreja de Deus, são fracos e são dominados porque eles preferem a paz da escravidão do que a guerra da libertação. Agora imagina, meu irmão, como é que um pastor vai libertar uma pessoa que ele prefere não guerrear? Ele não quer confronto. Se ele não quer confronto com pessoas, quanto mais com demônios. Nem se fala em lutar com demônios, porque eu não quero mexer com espíritos malignos, eu tenho medo, eu prefiro não confrontar os demônios, eu prefiro como se os demônios iam deixar você quietinho. Como se tolerar o diabo faz ele ficar quietinho. Que engano, que engano. Quando você se abaixa, aí é que ele monta em cima de você. E ele diz, você é um covarde mesmo. Você não tem coragem de me enfrentar. Você não está preparado para me repreender, para me expulsar. Você foi feito para ser dominado. É assim, meus irmãos, que ungidos de Deus se tornam espíritos escravos. Porque ele prefere a paz da escravidão do que a guerra da libertação. Libertação é guerra. Você tem que se levantar. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz que o reino do céu é tomado por assalto. Os violentos tomam por assalto. Isso é, eu não sei se algumas pessoas realmente possuem o reino de Deus, porque eles são tão moles, tão fracos, tão submissos, tão calados, tão tolerantes, que eles se abaixam para tudo, que eles não guerreiam, que eles não lutam. Eu não sei onde está o reino de Deus na vida dessa pessoa, porque Jesus diz que o reino dos céus é tomado pela guerra, é tomado pela força. Tolerância é um espírito que treina os guerreiros a serem fracos, a serem submissos. O quinto espírito que tolerância traz junto com ele é o espírito de Acabe, que eu quero chamar de o espírito da submissão. É um espírito fraco, daquela pessoa mole, daquela pessoa fraca, daquela Maria vai com as outras, daquele homem banana, daquela pessoa que não tem liderança, daquela pessoa que segue uma pessoa mais forte. E sabe, o que a gente não percebe é uma coisa que o irmão Cristiano falou muito bem no devocional que ele fez semana. Ele disse que o espírito de Acabe, ele faz acordos com o espírito de Jezabel. Eu nunca tinha pensado nisso, foi uma revelação incrível, porque o espírito de Acabe, que é aquele espírito mole, fraco, que não tem força para lutar pelo que ele quer, porque no caso de Acabe, ele não conseguiu a vinha de Nabote, negociando com Acabe, então ele correu para Jezabel e foi chorar para Jezabel. É assim que o covarde faz.
o covarde, que ele não tem força para lutar por aquilo que ele quer, ele corre e pede ajuda de um Jezabel. Acabe trabalha junto com Jezabel. Como Jezabel é intimidadora, como Jezabel é valente, como Jezabel não quer saber, Jezabel mandou matar Nabote e conseguiu para Acabe a vinha que Acabe não tinha coragem de conseguir. Esse espírito de submissão é assim, ele segue uma pessoa intimidadora, ele segue uma pessoa mais forte, ele se submete a um bully. Às vezes você não entende por que uma pessoa vive tão bem com um bully. E você pensa que ela quer libertação, e você descobre que não, é porque na verdade ela sobrevive pela força do bully, porque ela mesma não tem coragem para se levantar e tomar conta da sua vida. Meus irmãos, eu estou falando de espíritos de homens e mulheres de Deus que têm sido treinados a se submeter ao inimigo, e o Espírito Santo está vindo hoje com uma estratégia para arrancar esses espíritos da submissão. Se você opera no espírito de Acabe, você opera nesse acordo com Jezabel. Sabe, o sexto espírito que tolerância traz, para tirar a força do guerreiro, é a covardia. Covardia. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem falado comigo sobre covardia já há vários meses. E ele tem falado comigo, se vocês apenas acabassem com a covardia, se vocês apenas resolvessem os medos, as covardias que vocês têm, vocês resolveriam um monte de problemas, porque a covardia é o primeiro inimigo que você enfrenta quando entra numa guerra. A covardia, o medo. E no dicionário, sabe qual é o significado de covardia? O dicionário diz comportamento que denota ausência de coragem, atitude caracterizada pelo temor, falta de ousadia. Eu me pergunto se uma pessoa que tem falta de ousadia, se ela realmente tem o Espírito Santo. Porque não há nada de covarde no Espírito Santo, não há nada de medroso no Espírito Santo, não há nada de fraco no Espírito Santo, não há nada de submisso no Espírito Santo. Quando se trata de lidar com o diabo, ele não se submete. Não há nada de mole no Espírito Santo. Ele é guerreiro, ele é violento, ele é poderoso. O Espírito Santo não se submete, não tolera o mal. Sabe, ele tem muita longanimidade. Eu não quero falar desse lado, eu estou falando desse lado da guerra. O Espírito Santo, se você está cheio dele, você não pode ser uma pessoa medrosa, acanhada. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia. Eu quero que você note que a Bíblia chama a covardia de espírito. Deus não nos deu o espírito de covardia. Se Ele não nos deu, é porque foi o diabo que nos deu, que nos apresenta esse espírito. E a questão é que como é que nós assumimos esse espírito? Eu quero mostrar para você que a covardia é um espírito que ele só pode agir na nossa vida porque ele achou legalidade. Ele vem na nossa vida por uma escolha. Deixa eu mostrar para você como covardia é uma escolha. Josué capítulo 1, versículo 9. Foi a palavra que Deus disse a Josué quando ele recebeu a liderança de Moisés. Ser forte e corajoso. Não te atemorizes. Josué está diante de uma escolha. Quando Deus dá um mandamento, é porque o ser humano está diante de uma escolha. Josué podia tomar a escolha de ser um covarde, de ser um molenga e um medroso. Mas imediatamente o Senhor vem e fala, você tem outra escolha, você pode ser forte e corajoso. E a única razão de Deus estar mandando, de estar dando um mandamento, é porque é uma escolha. Ser forte, ninguém nasce forte e corajoso. Ninguém é forte e corajoso o tempo todo. Pergunte às pessoas que entram na batalha se elas não estavam com medo, se elas não tiveram a chance de ser covarde, se elas não tiveram a oportunidade de se acovardar. Você sabe por que elas venceram? Porque mesmo tendo a oportunidade de ser covarde, elas decidiram ser corajosas. Elas decidiram escolher a coragem. Por isso o mandamento, ser forte e corajoso. Escolhe a coragem, escolhe vencer o medo, escolhe. Então, quando você não obedece a esse mandamento, automaticamente você escolheu a covardia. Escolheu escalar, escolheu se submeter, escolheu tolerar,
escolheu não falar nada, escolheu se ausentar da situação, escolheu fugir. Quando você escolhe, esse espírito está legalizado na sua vida. É o sexto espírito da minha lista, é o espírito da covardia. E o sétimo espírito é o da ignorância. 7 espíritos. Tolerância traz consigo mais 7. A ignorância. A pregação de hoje está atacando a ignorância. Porque a ignorância é um espírito que vem junto com a tolerância. Ela não permite o povo de Deus ter a revelação da vida de vitória que o povo é suposto ter, da vida de domínio, da vida de governo, da vida de autoridade, da vida de vitória sobre o inimigo, sobre os vícios, sobre a carne, sobre o mundo, sobre as coisas que nos intimidam, que fazem bullying conosco. Sabe, quando você tem essa visão da vitória que Jesus teve na cruz, quando você tem essa revelação, quando a ignorância vai embora, quando a ignorância deixa você ver o que Deus já fez por você, você não se submete, você não tolera, você não se abaixa, por causa da visão da vitória de Cristo na cruz, por causa da visão do trabalho de Jesus no Calvário, por causa da visão da libertação do sangue, você decide não tolerar a enfermidade, não tolerar a depressão, não tolerar a pornografia, não tolerar a ira na sua vida, não tolerar a sensualidade, não tolerar o pecado, não tolerar a coisa errada que vence você. Quando você não tem esse espírito agindo da ignorância, mas infelizmente, ignorância é um espírito muito comum no meio do povo de Deus, porque o próprio Deus disse em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Isso é por causa da ignorância. A ignorância do que Jesus fez na cruz, a ignorância do poder que nós temos. A ignorância, por exemplo, de que todo demônio que faz bullying conosco é um espírito ilegal. Depois da morte de Jesus na cruz, todo demônio é ilegal. Eles não têm direito de agir. E nós podemos nos levantar e repreender. E quando a gente faz isso, é a hora que a gente está dizendo, eu não tolero, eu não aceito mais. Então, eu quero finalizar a nossa palavra dessa noite falando de 7 atitudes de coragem do espírito humano. Agora eu estou falando que o espírito humano está se levantando para não tolerar. Com essas 7 atitudes, o espírito humano está dizendo, chega. O espírito humano está saindo de debaixo da tolerância. E sabe o que acontece? Quando o espírito humano treina a si mesmo nessas atitudes, ele se autoliberta. Irmãos, eu lido com libertação, eu oro por muitas pessoas com libertação, mas incrível, eu tenho uma experiência de autolibertação. O Senhor, Ele entregou os espíritos que estavam no meu caminho, entregou para mim mesmo. Meu espírito é um espírito lutador, um espírito guerreiro. E Deus entregou para mim mesmo. Eu não precisei que muitos pastores fizessem orações por mim e ministrassem libertações em mim, porque o meu espírito sempre foi guerreiro. Sempre que eu percebi que havia uma escravidão numa área, eu batalhei naquela área. Meu espírito se levantou contra aquela área. Meu espírito se levantou contra os demônios agindo naquela área. É esse o propósito de Deus. As 7 atitudes são as seguintes. Primeiro, rebelar-se. O espírito humano precisa se rebelar contra Satanás. Meus irmãos, houve um evento na vida do pastor Perry Stone, que é um pastor americano. Quando ele tinha 18 anos, se não estou enganado, ele era bem jovem. Antes dele entrar no ministério, Deus permitiu uma experiência em que demônios se manifestavam para ele todos os dias, durante 3 meses, às 3 horas da manhã. Às vezes ele estava dormindo, eles tiravam a coberta, eles moviam coisas no quarto, eles apareciam às 3 horas no relógio digital, ele olhava, era a hora, ele já dormia, esperando, porque haviam manifestações que o inimigo tinha recebido essa autorização de se manifestar por 3 meses. E sabe o que acontece? No começo, naquele mês 1, naquele mês 2, ele enfrentava aquilo sem saber o que fazer.
É isso que a maioria dos crentes fazem, é isso que a maioria de nós faz. A gente enfrenta as coisas sem saber o que fazer. O que acontece? A gente suporta as coisas, é isso. A gente suporta. É exatamente isso que a gente faz, a gente suporta. E o que acontece? Durante 2 meses, quase 3 meses ele suportou aquilo, ele foi até conversar com o pastor e perguntar por que será que Deus está permitindo esses espíritos se manifestarem. Mas houve um dia em que, quando aquele demônio apareceu para ele, às 3 horas da manhã, ele se levantou, dentro dele algo se levantou e ele disse, não, chega! Naquele momento, aquele espírito voltou atrás e nunca mais apareceu. Deus estava tirando o espírito do Perry Stone da tolerância. Deus estava tirando o espírito do Perry Stone da submissão. Sabe, Deus sabe como os nossos espíritos têm estado submissos. Deus sabe como o espírito se tornou mole, sabe, sonolento, sabe, sentado. O espírito aprendeu a tolerar coisas, aprendeu a suportar coisas. E é isso que impede o Espírito Santo de trazer a libertação, porque como ele precisa que a gente se rebele. Então o Espírito Santo vem sobre nós completamente rebelado contra a obra que o diabo está na nossa vida, mas ele nos acha completamente conformados, sabe, chorando, dizendo que não quer, não aceita aquilo, mas lá dentro o Espírito nunca se rebelou. Nessa noite eu estou proclamando, eu estou liberando e eu estou pregando para que o Espírito de Deus cause uma rebelião no espírito de quem está precisando de uma libertação. Sabe, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Resistir, irmão, é atitude, não é atitude de espírito mole. Resistir não é atitude de espírito covarde. Resistir é atitude de espírito corajoso, de espírito guerreiro, de espírito que não tolera a obra do inimigo, não tolera a opressão, não tolera a perda, não tolera o prejuízo, não tolera qualquer que seja a intimidação que o inimigo está fazendo. Segunda coisa, o espírito humano tem que se levantar. Irmão, tem muito espírito sentado. E eu estou falando de espíritos que adoram a Deus, que amam a Deus, sentados, dormindo, parados. Olha, Isaías 52, eu gosto, mais uma vez eu vou ler, porque mostra como o espírito precisa fazer. Isaías 52, verso 1, desperta. Primeira coisa, acorda. Veste-te da tua fortaleza. Veja que fortaleza, força é uma coisa que depende de atitude. Você pode se vestir de fortaleza ou se vestir de covardia, pois a Bíblia está dizendo, veste-te de fortaleza, veste-te dos teus vestidos formosos. Sabe, irmãos, nós temos um guarda-roupa maravilhoso de poder, um guarda-roupa de roupas cintilantes, de roupas brilhantes, de autoridade, de força, de fé, de poder do Espírito Santo, de fogo de Deus na nossa vida, mas muitas vezes a gente prefere se cobrir com essa autopiedade, se cobrir com a fraqueza, se cobrir com a covardia. Sabe, quando a gente se veste dessas roupas, a gente anula o poder que está sobre nós por uma atitude do Espírito. Mas ele está dizendo, veste-te dos vestidos formosos, porque nenhum incircunciso nem imundo entrará em ti. Preste atenção, ele está falando de demônios aqui. Eu sei que no texto está falando que na cidade não entrariam incircuncisos, mas eu quero trazer para o mundo espiritual, porque a cidade aqui é o Espírito, e o que Deus está dizendo é que se você se levantar, se você se vestir de fortaleza, se você se vestir de espíritos formosos, nenhum espírito imundo entrará, nenhum espírito imundo entrará, nenhum incircunciso entrará no seu território. Irmãos, eu estou cansado de ver crentes lidando com demônios que eles não precisavam lidar. E a única razão que aquele espírito está lá é porque o crente é mole, porque o crente é fraco, porque o crente se vestiu de covardia, se vestiu de moleza, se vestiu de medo. Por isso que aquele espírito está lá, porque ele está dizendo que se você se vestir das vestes espirituais de Deus, de fortaleza, nenhum imundo entrará em ti. E o verso 2 diz, olha só como é própria, como são próprias as palavras do verso 2, Isaías 52, 2. Sacode-te do pó. Quanto crente precisa fazer isso?
Quantos espíritos humanos precisam fazer isso? Sacudir do pó, levanta-te e assenta-te entronizado. Tem muito crente assentado na cinza, é no pó. É onde o inimigo pode, tem o direito de oprimi-lo. Mas Deus está dizendo para você se assentar entronizado. Um trono é um lugar alto. Um trono é um lugar de domínio, é um lugar de governo, é um lugar de autoridade, é um lugar onde Jesus está. Jesus está num trono, ao lado do Pai que está em outro trono. E se eu estou sentado com Ele, eu estou em trono, eu não estou sentado em cinzas. Eu estou falando, irmãos, da postura do espírito humano. Não tem demônio que fica no seu território quando o teu espírito é um guerreiro. Você não precisa nem expulsar muito. Só de eles olharem para você, eles já saem correndo. Por que eu vou enfrentar aquele ali? Se tem uma molenga para eu pegar aqui. Por que eu vou entrar na casa desse aqui que não deixou entrar? Se eu posso entrar nesse aqui que nem está me vendo. Querido. Primeira atitude, rebelar-se. Segunda atitude, levantar-se. Irmãos, declarar guerra. Terceira atitude. Declarar guerra significa dizer chega. Sabe, é quando você descobre que vem tolerando coisas há anos. Ira, xingamentos, sensualidade, pecado, desejos maus, uma mente impura, depressão, enfermidades, impaciência. Eu não sei o que vem tolerando, você tem que declarar guerra. Eu declaro guerra, chega, eu não vou suportar, eu não vou carregar mais. É quando você diz para Deus, eu tolerei até aqui, a partir de hoje, eu não tolero mais nada. O Senhor não podia fazer nada porque eu estava tolerando, mas a partir de hoje, eu digo não. É incrível, irmãos, que quando a gente começa a observar o que a gente estava tolerando, a gente descobre o tanto de coisas que a gente vinha tolerando sem saber. Uns toleram mentira, outros toleram ignorância, outros toleram medo. Outros toleram culpa, outros toleram autopiedade, outros toleram fraqueza. Fraqueza é um espírito que tanta gente tolera. Desânimo é um espírito que tanta gente tolera. Tristeza é um espírito que vem sendo tolerado. Você não pode tolerar, você tem que se levantar, você tem que dizer chega, não negocio com você, não aceito você aqui. Declaração de guerra é quando você assina um documento dizendo eu estou fazendo guerra, eu estou declarando guerra. E olha, eu quero ter essa imaginação, eu quero ter essa imaginação de que os anjos que batalham comigo, os anjos que batalham para me ajudar, estou falando agora dos anjos de Deus, os anjos celestiais, porque eles são enviados para a nossa guerra diária. Preste atenção, por favor, os anjos são enviados para a nossa guerra diária. Está cheio de versículo na Bíblia, o Salmo 91, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, o Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e o anjo do Senhor está aí, de espada desembainhada, de espada de fogo, pronto para lutar. Um anjo não se senta, um anjo não dorme, um anjo não é preguiçoso, um anjo não tem isso aqui, ó, esses problemas de submissão, de tolerância, um anjo não tolera. Só que eu tenho ideia de que, eu quero pensar que os anjos que batalham comigo, eles têm prazer de batalhar comigo. Eu quero ter essa ideia de que os anjos, eles têm alegria de batalhar comigo, porque eu não sou um espírito mole. Porque o meu espírito não é um espírito submisso, não é um espírito tolerante. Eu não tolero a intromissão do diabo. Então eu creio que os anjos, eles gostam de trabalhar comigo. Eu quero pensar que sim. Nenhum deles me falou não, mas eu quero pensar que sim. Eu quero pensar que os anjos, eles se alegram eu gosto de lutar com esse rapaz, eu gosto de lutar com ele, porque ele não tolera o diabo, ele não tolera as coisas do diabo. Agora, você pode imaginar como é que é os anjos de outras pessoas? Tem anjo de crente que passa isso aqui com ele, ó. O anjo quer lutar, o cara quer tolerar. O anjo quer descer a espada do demônio, ele fala, não, deixa ele quietinho, não mexe com ele. Não vou mexer, não vou mexer. Se a pessoa não vai mexer, por que o anjo vai mexer? Você está entendendo? Eu acho que tem anjo que passa o maior apuro com certos crentes. Porque o camarada e a camarada só tolera, só sabe se abaixar e sofrer. Só sabe se abaixar e chorar. Deus, tem misericórdia. Deus, você não está vendo. Deus, você não me escuta. Sabe, espíritos tolerantes, espíritos submissos, espíritos fracos, que não sabem guerrear.
Os anjos ficam ali, misericórdia, meu Deus, o Senhor me deu essa pessoa para eu lutar, meu Deus, meu pai, o que eu faço? Ela não faz nada, como é que eu faço? Eu acho que os anjos têm muito problema, irmãos, com esse tipo de crente, entendeu? Agora deixa eu te ensinar a quarta estratégia de vitória de um espírito intolerante. Eu estou pregando hoje para espíritos intolerantes. Eu quero que você seja um espírito intolerante, rebelado contra o diabo. As pessoas só pregavam rebelião na igreja, que crente se rebela contra o pastor. Não, meu irmão, o crente tem que se rebelar contra o diabo. Sabe? A quarta estratégia é você tem que falar com o mundo espiritual. E quando eu falo mundo espiritual, eu estou me referindo tanto ao lado de Deus, que é o mundo espiritual, como eu estou me referindo ao lado do diabo, que é o mundo espiritual. Porque tem crente que só sabe falar com o lado de Deus, só sabe pedir ajuda, mas não sabe falar com os demônios. Deixa eu te dizer como Jesus nos ordenou a falar com os demônios. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Que bom que você perguntou, que eu vou te mostrar agora. Mateus capítulo 10, verso 1. Mateus 10, verso 1. O Senhor Jesus chamando os seus discípulos, os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Meu amigo, como é que você expulsa demônio? Calado? Se expulsa demônio é falando. Se expulsa demônio é mandando eles embora. Se expulsa demônio é pelo nome, é dizendo: o Espírito diz, estou vendo você aí, reconheço você aí, não vai ter domínio sobre mim, estou vendo você querer chegar, mas eu tenho uma palavra para você, eu te repreendo, eu te renuncio, eu me arrependo de ter dado lugar a você, eu te renuncio em nome de Jesus. Isso é falar, isso é levantar o Espírito, isso é se rebelar. O Espírito levantado, o Espírito rebelado, o Espírito que declara guerra, é um espírito que fala. Enquanto você pede: me enche do Espírito da graça, me enche do Espírito da sabedoria, me enche do Espírito da glória, do Espírito do amor, do Espírito do poder, do Espírito da autoridade, você está pedindo para o Espírito de Deus entrar em você, nesse tipo de espíritos. Ao mesmo tempo você está dizendo: Espírito da covardia, vai embora, Espírito do medo, vai embora, Espírito da enfermidade, eu te renuncio, Espírito da sensualidade, Espírito da prostituição, eu te repreendo em nome de Jesus. Você tem que falar. Por favor, abra sua boca no mundo espiritual e fale. Quinta atitude: escolha a coragem. Deixa eu dizer para você, nós podemos escolher a coragem ou a covardia todos os dias, em qualquer momento. É possível que uma pessoa que está sempre escolhendo a coragem, uma hora ela se cansa e quer dizer: eu vou escolher a covardia agora. Quantas pessoas que eram corajosas decidiram ficar covardes? Por quê? É uma escolha. Se você se cansar de fazer a mesma escolha, uma hora você faz a outra. Eu espero que você esteja cansado de escolher a covardia, de escolher o medo, de escolher o temor, de escolher a submissão. E eu espero que você experimente escolher a coragem, porque quem é corajoso é porque escolheu se vestir de coragem. Ninguém nasce com coragem. Coragem não nasce na árvore. Coragem não vem de família. Coragem é uma atitude que o ser humano escolhe no momento de guerra, no momento de perigo. Então escolha a coragem e se encha de Deus, porque quando você se escolhe a coragem, você se enche de Deus. Ser forte e corajoso é uma escolha. Saia da defensiva e passe a lutar na ofensiva. Sexta atitude de vitória de um espírito que não tolera é se alimentar, comer. Meu amigo, deixa eu dizer para você, o que eu estou pregando não é para espíritos que não comem. Espírito mal nutrido, espírito faminto, espírito que não tem força, porque não come a palavra de Deus, não come da presença de Deus. Você sabe por que as pessoas que guerreiam, elas gastam muito tempo em oração? Porque elas descobriram que é na presença de Deus que elas se alimentam, é na presença de Deus que elas se fortalecem, é na presença de Deus que o espírito delas come. E quando o espírito come, ele tem força, ele consegue se manter de pé na guerra.
E um versículo lindo que eu acho, que eu sempre gostei de ver essa figura que eu acabei de montar, no espírito comendo para poder se manter em pé na guerra, é Isaías 7, versículo 15. Eu sempre que eu leio esse versículo, eu penso exatamente isso aqui que eu estou falando para você. Preste atenção. Isaías 7,15. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém rejeita o mal e escolhe o bem sem ter comido manteiga e mel. Ninguém que não comeu manteiga e mel e se alimentou da manteiga e do mel da presença de Deus tem força no espírito para dizer não para o mal. A maioria dos crentes que não consegue dizer não para o mal é porque não come. Como é que ele vai ter força para dizer não se ele não se alimentou? Toda pessoa que não come, ela não tem força nem para andar, quanto mais para escolher. Aqui está dizendo que antes de escolher, de rejeitar o mal e escolher o bem, isso é para ter força, ele comeu manteiga e mel. Meu amigo, você precisa se alimentar, você precisa comer da palavra de Deus, para que o teu espírito pare de tolerar o diabo e comece a se levantar contra ele. Sétima atitude, contra aqueles 7 espíritos que tolerância traz. A sétima atitude é escolher não se ofender. Meus irmãos, se as pessoas aprendessem esse ponto, que embora elas enfrentem ofensas todos os dias, o mundo é uma fábrica de ofensas, a vida é uma fábrica de ofensas, tudo vai lutar para te ofender, todos vão lutar para te ofender. Por isso, uma coisa sábia de uma pessoa vencedora é levantar o dia com a seguinte decisão: não importa o que venha no meu caminho, eu não vou me ofender. Essa é uma decisão que tem que ser tomada premeditadamente, antes de sair da cama, porque você vai se ofender quando pegar o carro e entrar no trânsito. Você vai se ofender dentro do Dunkin' Donuts tomando café. Você vai se ofender dentro da primeira loja comprando material. Você vai se ofender dentro da primeira casa que você começar a limpar. Sabe, a ofensa está te esperando em uma esquina, em algum lugar. Alguém vai te ferir, uma situação vai te ferir, a violência vai te ferir, o mal vai te ferir, alguma coisa vai procurar te ferir. E se você aprender como Jesus a escolher não se ofender, apesar de saber que ia ser ferido, você vai ser um vencedor. Porque muitos soldados caem aqui. Muitos soldados são tirados da batalha por causa da ofensa. Satanás não precisa tentar mais nada. Basta ofender a pessoa, ele já tirou ela. Ela mesma já saiu. Ela mesma sai da igreja, ela sai do ministério, ela sai do que ela estava fazendo, ela para. Quantas pessoas pararam de fazer o que estavam fazendo por uma única razão? Se ofendeu, se ofendeu e se ofendeu. Nunca se arrependeu da ofensa, continua culpando aquele que lhe ofendeu e não percebe que ela é uma pessoa ofendida, ela é uma pessoa vítima de Satanás, ela é um guerreiro desqualificado para a batalha, porque o guerreiro que se ofende não é qualificado para a guerra espiritual. Como é que você entra numa guerra e não espera que uma bala vai te ferir? Como é que você entra numa guerra e não espera que alguma coisa vai ferir você em algum lugar? Hebreus capítulo 12, versículo 2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Jesus não supervalorizou a afronta. Jesus não se ofendeu propositalmente com os maus tratos, ele desvalorizou. Sabe, para você ser um espírito intolerante, vencedor, que se levanta, que declara guerra, que se veste de coragem, que fala com o mundo espiritual, que se alimenta, você precisa também não se ofender. Quantos obreiros são pessoas talentosas, potencialmente
um ministério, uns dons maravilhosos. A pessoa tem uma capacidade de fazer tanta coisa, mas o diabo sabe que ela se ofende tão fácil, que o diabo nem se preocupa muito com ela, porque ele sabe, deixa ela fazer, deixa ela começar. Na primeira semana que ela começar, a gente só usa alguém para ofender ela, só isso, basta ofender, a gente já tira ela de lá. Quantos pastores largaram as igrejas por causa de ofensa? Quantos crentes saíram das igrejas por causa de ofensa? Quanta gente abandonou a guerra? Quantas pessoas foram vencidas por Satanás por causa da ofensa? Se há um demônio que a gente tem que vencer, se há uma decisão que a gente tem que tomar, não importa o que falem, não importa o que não falem, não importa o que aconteça ou o que deixe de acontecer, eu não vou me ofender, porque no momento que eu me ofender, eu perdi a guerra. No momento que eu me ofender, eu perdi a guerra. Eu quero finalizar dizendo que essa decisão pode ser tomada previamente. Bom, o exemplo é José. José estava no Egito e a mulher do patrão começou a tentá-lo. Imagina isso. José termina um dia de trabalho sabendo que amanhã ele tem que voltar para o mesmo lugar. E quem vai estar esperando ele aqui amanhã? Hoje, ele disse não para aquela mulher. Mas amanhã, ele vai ter que dizer não de novo. O que você acha que José passou a noite pensando? Qual foi a decisão que você acha que José tomou durante a noite? Antes de vir para o trabalho de manhã, ele tomou a decisão. Sabe por que muitos crentes caem na ofensa? Porque eles não tomam a decisão antes. Eles saem para o mundo e não esperam ser ofendidos. Eles saem para o mundo e esperam ser bem tratados. Eles levantam um ministério na igreja e esperam compreensão, esperam a ajuda de todo mundo, esperam o aplauso das pessoas, esperam que as pessoas entendam. Eles não esperam o diabo, eles não esperam uma ofensa. Então, como eles vão despreparados, eles caem. José não. José sabia que ele ia entrar na casa para trabalhar e a mulher ia tentá-lo novamente, mas ele já tinha uma decisão pronta. José disse: não importa o que ela fale, não importa o que ela faça, nem que ela arranque a minha roupa. E foi exatamente isso que ela fez. José tomou a decisão prévia. Eu quero orar por todas as pessoas que me ouvem. O objetivo da mensagem é treinar espíritos para a guerra. O objetivo da mensagem é tirar covardes da covardia, fracos da fraqueza, moles da moleza. É tirar pessoas que Deus ungiu para guerrear, para voltá-los para a guerra. O objetivo da mensagem é que Deus tire você da tolerância, é que Deus levante no seu espírito uma rebelião e o seu espírito diga chega, e o seu espírito diga não, não mais, não mais. Esse é o objetivo da mensagem, essa é a unção da mensagem, e o Espírito de Deus, que é um Espírito que não tolera o mal, é um Espírito que não tolera o pecado, é um Espírito que não tolera a fraqueza, é um Espírito que não tolera a moleza, nem a covardia. Ele está no som, nas ondas da unção dessa mensagem, e é o Espírito que eu envio através dessa câmera até você, e eu proclamo que ele entre no seu quarto, entre no seu carro, entre na sua casa, entre onde você está, e arranque você da tolerância, arranque você da covardia, arranque você do estado de vítima, porque há um poder em você, mas você precisa parar de tolerar o diabo. Eu oro por você agora. Eu quero que você ore comigo nesse momento e diga: Pai Todo-Poderoso, cheio da graça, cheio do poder, Deus de toda glória, Deus de toda unção, Deus de todo poder, Deus de toda autoridade, Deus que não se submete, Deus que não se abaixa, Deus que não se rende, Deus que não se intimida. Deus é o teu Espírito que está em nós, não é um Espírito tolerante, não é um Espírito submisso, não é um espírito mole, não é um espírito covarde. Deus, o Espírito que está em nós, é um espírito de guerra, é um espírito de movimento, é um espírito de rebelião contra o mal. E eu proclamo esse espírito, eu ministro esse espírito, eu libero esse espírito sobre as pessoas que me ouvem. Deus, tu estás levantando soldados em casa, no carro, aonde estão ouvindo essa mensagem, o Senhor está levantando soldados, tirando-os da tolerância. E eu proclamo a vitória contra a fraqueza, contra a tolerância,
contra a culpa, contra a indignidade, contra medo de conflito, contra o espírito de Acabe, contra a covardia, contra o espírito da ignorância. Eu ministro a vitória contra esses demônios. Eu ordeno, solta o povo de Deus. Solta o espírito desse homem diabo, solta o espírito dessa mulher. Eu dou uma ordem, solta. Eu dou uma ordem agora através dessa câmara. Solta o espírito desse homem, solta o espírito dessa mulher. Eu libero o teu espírito, eu abro as cadeias, eu abro as prisões, eu ordeno os espíritos ungidos que saiam para fora para guerrear. Pega na mão a espada, pega na mão a arma de guerra, se levante para batalhar, porque é nessa atitude, é nessa coragem que Deus está te preparando para colocar na sua cabeça a coroa. Deus está te preparando para colocar isso aqui na sua cabeça. É isso aqui que Deus quer colocar na sua cabeça. Essa coroa é para quem não tolera, é para quem não resiste, é para quem enfrenta o inimigo. Vai ser coroado, porque você não foi tolerante, você não foi mole, não foi covarde. Você se levantou, você falou, você ordenou, e o seu espírito se tornou um guerreiro, e por isso ele vai ser coroado. Eu te abençoo nessa noite. Eu te abençoo com esse espírito que está sobre mim, com essa graça que está sobre mim, com essa autoridade que está sobre mim. Eu te abençoo nessa noite. Acabou a época dos espíritos moles, espíritos fracos, espíritos submissos, espíritos tolerantes. Acabou. Em nome de Jesus. Te abençoo com força e coragem. Em nome